Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Sara Arinana, professora de Ciências, e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Vamos dar uma olhada no título da nossa aula. Olha aqui, ó. Estou com muita energia! Espero que vocês também estejam! A gente vai estudar sobre fontes e tipos de energia, fontes de energia renováveis e não renováveis, tipos de energia e suas transformações e as formas de energia utilizadas na nossa região, a região amazônica. Vamos lá, vamos para a nossa aula! Como nós vimos no detalhamento do nosso conteúdo, nós vamos falar sobre fontes de energia, gente. O que são fontes de energia? São matérias-primas, de onde se obtém energia, mas uma energia específica. Ela vai servir para movimentar máquinas ou produzir energia elétrica. Então, observa que as matérias-primas é que são as fontes de energia. Só que nesse caso, a gente vai focar em movimento e energia elétrica, tá bom? É claro que quando eu utilizo fontes de energia, essas matérias-primas podem produzir outros tipos de energia, só que nós vamos focar aqui na nossa aula que essas fontes vão ser direcionadas para produzir energia para movimentar máquinas ou produzir movimento e energia elétrica ou produzir eletricidade. Gente, por que eu estou enfatizando tanto que essa energia é para movimento e para eletricidade? Porque energia, ela é muito complexa, eu tenho vários tipos de energia. Eu tenho energia cinética, eu tenho energia potencial, eu tenho energia atômica, nuclear, térmica, tenho vários tipos de energia. Mas como eu falei, a gente vai focar em dois tipos, energia de movimento e energia elétrica, tá bom? Ou eletricidade. Bem, vamos lá. Olha aí, as fontes de energia para gerar a energia elétrica e o movimento que a gente está enfatizando tanto, elas são classificadas em dois tipos. Elas podem ser fontes renováveis ou fontes não renováveis. E qual a diferença entre as fontes renováveis e não renováveis? Bem, a gente tem duas características, olha aí, em que a diferença ela vai estar principalmente no tempo de reposição ou na disponibilidade da matéria-prima na natureza. Vamos ver um exemplo? Sobre o tempo de reposição, temos um exemplo é o petróleo, gente. Ele é fonte não renovável porque não dá para repor o petróleo. Para a gente repor essa matéria-prima, precisaríamos de 4,5 bilhões de anos. Então, praticamente impossível aí para a gente, né, repor essa matéria-prima. Mas a gente também tem, ó, o etanol. O etanol, que é proveniente da cana-de-açúcar, a gente pode pensar, será que é fonte renovável ou não renovável? Mas, gente, de 2 em 2 anos, mais ou menos, a gente pode ter uma nova plantação de cana-de-açúcar. Então, eu tenho apenas 2 anos para repor essa matéria-prima. Logo, o etanol é uma fonte renovável. Gente, vamos anotar alguns conceitos? Então, eu tenho aí, ó, fontes renováveis. É importante que a gente tenha, assim, um conceito bem elaborado, não é? Para a gente compreender bem. Olha aí, são fontes de energia obtidas a partir de elementos da natureza que podem ser repostos pelo ser humano em intervalo de tempos menores, como o etanol, ou são inesgotáveis, estão disponíveis aí na natureza. Temos como exemplo a água. A água é uma fonte inesgotável, não é, gente? Não vai acabar a água no nosso planeta. Pode acabar, infelizmente, a água potável, mas a água, não. Outro exemplo é a luz solar. A luz solar disponível também na natureza. Temos também, gente, o vento. O vento é outra fonte renovável, principalmente aí no litoral. O vento ele pode ser utilizado para movimento e para geração de energia, não é? Temos também, gente, ó, o próprio etanol, enfatizando, né, que ele é uma fonte renovável. E por fim,
temos a biomassa. A biomassa é uma matéria-prima em decomposição. Essa biomassa, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, pode ser utilizado para geração de movimento, não é? E para a produção de energia elétrica. Agora vamos ver um conceito de fontes não renováveis. Nas fontes não renováveis, eu tenho assim: são fontes de energia em que seu uso indiscriminado acarretará esgotamento. O uso indiscriminado é um uso sem preocupação, uso sem equilíbrio, tá bom? E essas fontes, elas vão acabar. Por que elas vão acabar? Porque elas não estão disponíveis na natureza para serem repostas num tempo em que seja um intervalo curto de tempo, não é? Temos como exemplo, não é, o petróleo. O petróleo e seus derivados, como a gasolina, são fontes não renováveis. Não dá. Acabou o petróleo, infelizmente, não vamos ter como repor. Vamos ver outros exemplos? Olha aí, ó, temos o carvão mineral, o óleo diesel, temos também as usinas, a energia nuclear, que a gente está vendo uma imagem de usina nuclear. Então, a energia nuclear, ela vem principalmente dos átomos de urânio e plutônio. Então, eu não tenho como formar novos átomos, esses átomos a gente não vai formar, eles já estão disponíveis na natureza. E se acabar? Se acabar, infelizmente, não vai ter como repor. Lembre-se que as fontes de energia, elas são para produzir movimento e eletricidade. Na verdade, movimento e eletricidade, eles vão se unir numa estrutura chamada de usina. Olha aí, como obtemos energia elétrica? Por meio das usinas geradoras de energia elétrica, que são elas: eólica, solar, nuclear, hidrelétrica, termoelétrica e geotérmica. Falando em usinas geradoras de energia, nós temos uma aula só sobre usinas geradoras de energia, que você pode se aprofundar nesse assunto acessando aqui o nosso QR Code, assistindo a nossa aula e aprendendo muito mais. Bem, gente, agora a gente vai focar um pouquinho na nossa Amazônia, né? Quais as formas de obtenção de energia elétrica temos na Amazônia? Falamos isso aí, alguns exemplos de usinas, mas na Amazônia nós temos apenas 3 tipos: hidrelétricas, termoelétricas e usina solar. Na nossa região vão se destacar algumas usinas hidrelétricas, como a de Balbina. Balbina é um distrito do município de Presidente Figueiredo, do nosso estado. Mas no nosso estado vizinho, no Pará, nós temos 2 hidrelétricas que são de grande produção de energia elétrica a nível nacional. A usina de Belo Monte, belíssima, como a gente pode ver aqui, e também temos a usina hidrelétrica de Tucuruí. As usinas termoelétricas também são muito comuns na nossa região. Nós utilizamos combustíveis fósseis, por isso que nós estamos vendo aqui uma grande liberação de gases. Utilizamos muito o óleo diesel. Em algumas localidades na Amazônia, nós temos placas solares, ou seja, produção de energia solar. As placas solares, elas são normalmente de iniciativa privada, ou seja, são empresas ou pessoas físicas que compram essas placas e geram, então, a sua própria energia, tem a sua própria energia solar. Por quê, gente? Porque o custo ainda é muito alto. Bem, queridos, para a gente fechar o pensamento, vamos observar aqui o nosso mapa. Esse mapa, ele está mostrando a concentração aí de usinas do Brasil, tá? Diferentes tipos de usinas. Nos pontos em azul, nós temos usinas hidrelétricas. Então, olha como eu tenho vários pontos em azul, né? Ou seja, 60% da matriz elétrica brasileira, ela vem de usinas hidrelétricas. Então, nós dependemos praticamente de usinas hidrelétricas. Nós temos os pontos em vermelho, que eles já se referem às usinas termoelétricas. Então, ali no litoral do Brasil, nós temos a predominância de usinas termoelétricas. E ali pelo sertão, ali na Caatinga, no Nordeste, nós vamos também ter usina eólica. E apenas no Rio de Janeiro é que nós vamos ter usina nuclear. Bem, queridos, nós falamos sobre fontes de energia, usinas hidrelétricas. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Agora a gente vai para o nosso Aplicando.
Vamos para a nossa questão do aplicando. Temos uma questão de vestibular, do Mackenzie. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia, que é utilizada nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como... Então, nós temos aí os 5 tipos de fontes que o homem vai atrás, segundo a questão. Combustíveis fósseis. Gente, os combustíveis fósseis são aqueles que vieram da decomposição. Temos o petróleo, né, e seus derivados. Temos também carvão mineral. A energia hidrelétrica, a energia nuclear, o etanol e a energia eólica. Gente, olha bem para esses 5 tipos de fontes. Olha bem. Quais delas você vê que são fontes renováveis? Então, olha aí. Combustíveis fósseis, petróleo é renovável? Energia hidrelétrica vem da água. Energia nuclear? Não, energia nuclear não. Temos aí etanol, proveniente da cana-de-açúcar. Sim, renovável. E energia eólica? Também renovável. Então, vamos ver aí o que a nossa questão está pedindo. Desses 5 tipos, apenas um é renovável? Apenas 2 são renováveis? Apenas 3 são renováveis? Apenas 4 são renováveis? Então, dos 5 tipos que a gente viu, gente, temos aí a alternativa correta. Então, letra C. 3 são renováveis. 3, professora? É isso mesmo, quer ver? Vamos fixar bem aí, ó. Ó, a gente viu combustível fóssil. Não é renovável, né, gente? Demora muito tempo aí para ser reposto. Energia hidrelétrica é renovável, né? Está disponível na natureza. Energia nuclear não é renovável. Nós utilizamos alguns átomos para energia nuclear, como a gente viu na nossa aula. Acabou os átomos, infelizmente a gente não vai ter como repor. O etanol, proveniente da cana-de-açúcar, renovável. Tempo curto para a gente ter de novo, para a gente repor o etanol. Energia eólica, renovável também, porque está disponível na natureza. Então, uma ótima questão aí para a gente exercitar os nossos conhecimentos. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. Na nossa aula, nós falamos sobre energia ou fontes de energia. Essa energia, ela visa produzir movimento e também gerar energia elétrica. Então, essa energia... Para movimento e energia elétrica, nós temos 2 tipos de fontes. As fontes renováveis e as fontes não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que estão disponíveis na natureza ou que o ser humano consegue repor com facilidade em um curto espaço de tempo. Já as fontes não renováveis são aquelas que podem acabar, elas são finitas, não é? E também... ou podem ser, não é, que o ser humano não consegue repor com facilidade. Como exemplo de fontes renováveis, nós temos a luz solar, nós temos o vento, a água, o etanol. São fontes em que ou estão disponíveis na natureza, como a luz solar, a água, ou elas podem ser repostas com facilidade, que é o caso do etanol. Já como fontes não renováveis, nós temos aí, ó, a energia nuclear. Energia nuclear que nós obtemos a partir aí da quebra do núcleo do átomo de urânio e plutônio, normalmente. Temos aí também o petróleo, não é? E os seus derivados, como gasolina, diesel, todos são fontes não renováveis. E também ali no cantinho nós temos o carvão mineral. Bem, queridos, claro que você tem que nos seguir nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Até uma próxima!